Página 178, o livro de vocês diz assim, ó. Hoje, nós sentimos cada vez menos necessidade de conversar com as pessoas e estar mais o que? Conectado ao telefone. E isso não é legal, né? Então, o livro de vocês fala assim, ó. A adolescência também pode ser marcada por uma necessidade de conhecer lugares, formas de ver o mundo e pessoas diferentes. A crescente possibilidade de estar conectado com outras pessoas por meio da internet permitiu a adolescentes acesso a uma quantidade inimaginável de informações das pessoas espalhadas pelo mundo, o que é bastante positivo para o seu lado de desenvolvimento, mas também tem pontos negativos também. A gente conhece coisas que não precisam em horas erradas através desse acesso à internet que está disponibilizada, né, para os adolescentes hoje em dia. O livro de vocês fala assim: além disso, as redes sociais comuns no dia a dia dos adolescentes conectados à rede proporcionam ainda mais acesso às informações e mais interações entre as pessoas que podem trocar ideias, expor seus pontos de vista, organizar-se para eventos e manifestações. Por outro lado, a internet gerou o risco da invasão da privacidade de diversas formas de bullying. Inclusive aqui fala sobre o cyberbullying, que é um tipo de bullying, que são várias formas de bullying. Não são comuns casos de veiculação de mensagens e imagens preconceituosas e agressivas em relação a pessoas de grupos sociais. Esse comportamento demonstra que ainda temos um longo caminho a percorrer para a construção de uma sociedade que respeita e sabe conviver de maneira pacífica com opiniões e opções de vidas diferentes. Durante a adolescência, ocorrem mudanças físicas e fisiológicas responsáveis pelo amadurecimento dos órgãos do sistema genital e pelo aparecimento de diferenças mais acentuadas entre os sexos, que são chamadas de características secundárias. Nós temos as características primárias, que quando a gente nasce, né, a criança nasce, ela é chamada de característica primária, característica sexual primária. Agora, na adolescência, com o aparecimento de pelos, mudança da forma tanto do genital masculino como do órgão genital feminino, as características chamam-se de características secundárias, sexuais secundárias, que é chamada de puberdade, que é onde a mocinha deixa de ser criança e passa a ser moça, através do quê? Da menstruação, do pelo, da formação do bumbum, do nascimento dos seios, os homens do engrossamento da voz, do enlarguecimento dessa parte aqui de cima, tá? A puberdade indica que o organismo está se preparando para a reprodução. A partir do momento que nós entramos na puberdade, nós mulheres e os homens, eles estão, né, não que é a hora, mas estão aptos ao quê? À reprodução, tá? Não que seja a hora, mas o organismo ele está apto à reprodução. Ela é, portanto, uma fase da adolescência que se manifesta de maneira diferente nos meninos e nas meninas. No início, pode variar muito de uma pessoa para outra, podendo ocorrer em média de 9 anos de idade, o livro de vocês fala que até aos 15. Mas eu não vejo mais hoje moça menstruar aos 15 anos. Então, vamos falar que o tempo de puberdade ele começa de 9 e vai até mais ou menos os 13, tá? Esse é o tempo de puberdade, para o sexo feminino. E para os homens, ele vai dos 10 anos aos 14. Tá? Que é onde ele começa a ter voz grossa, começa a produzir espermatozoide, né? Criar pelos no corpo todo e assim por diante. As mudanças que ocorrem na puberdade estão relacionadas com a produção e a liberação de hormônios sexuais que são produzidos em mulher lá no ovário, tá? Liberando a progesterona, e o homem lá nos testículos, onde ele libera a testosterona, tá? Diferente dos outros animais, o amadurecimento sexual nos seres humanos é marcado por questão de natureza cultural e psicológica e não apenas biológicas. As mudanças que ocorrem no corpo e a interação com outras pessoas podem provocar sensações e sentimentos muitas vezes conflituosos,
como prazer, medo, culpa, raiva, atração, repulsão, amor, ódio, entre outros. Na adolescência, durante o tempo da puberdade, os adolescentes eles ficam rebeldes. Por quê? Porque é um processo de transição, né? Produção de hormônio. Então é onde que adolescente às vezes fica rebelde, fica com raiva, estressa fácil, é devido a esse processo de transição, tá? Essas sensações e sentimentos são naturais e continuarão a fazer parte da vida mesmo na vida adulta. Aí mostra aqui, um casal, um rapaz e uma moça, e fala assim, contato físico desperta a sensação de prazer e bem-estar. Geralmente na adolescência são vivenciados os primeiros namoros. Por que são vivenciados na adolescência os primeiros namoros? Por quê? Porque passou o processo de transição, deixou de ser criança e passou a ser o quê? Adolescente, tá? Aí o livro de vocês diz assim, com o amadurecimento, as experiências pessoais aprendemos a conviver de modo mais pacífico com os conflitos e as dúvidas e a lidar melhor com os sentimentos e as sensações, evitando que eles comprometam a qualidade de vida. A possibilidade de conversar com amigos, colegas, familiares, profissionais da saúde, até mesmo com professores sobre questões relacionadas à sexualidade de forma aberta e sincera, evitando preconceito e com disposição para entender e respeitar ideias e opiniões diferentes, é essencial para construir uma sociedade mais justa e saudável. Quando uma criança deixa de ser criança e passa a ser adolescente, passa do processo de transição, ela passa a ter menos vergonha, passa a ter a mente mais aberta, passa a ser uma pessoa mais compreensiva, começa a ser uma pessoa mais madura, mais responsável, com menos vergonha e tem o quê? Disponibilidade, né? De conversar com o amigo, com o papai e com a mamãe, que é o correto, né? Com profissionais da área da saúde, até mesmo com o próprio professor, questões, né, dúvidas, né, que vocês venham a ter sobre o que? Sexualidade, sobre o corpinho de vocês. Uai, tia Dani, eu menstruei com tal idade, por exemplo, um exemplo que eu estou dando. Minha puberdade começou nessa época, meu processo de transição de ser criança para ser adolescente passou a ser nessa época. Hoje eu tenho o que, tia Dani? Eu tenho uma característica sexual secundária ou primária? Entendeu? Então, quando a pessoa ela deixa de ser criança e passa a ser adolescente, ela tem a cabeça mais aberta para estar fazendo esse tipo de pergunta, para ela conhecer o seu próprio corpinho e mais futuramente saber passar isso para outras pessoas, tá? No livro de vocês, na página 179, tem um texto aqui e eu vou ler ele para encerrar a aula de hoje, tá? O livro diz assim: a sexualidade e os papéis sociais. Você já parou para pensar sobre o que é ser homem ou ser mulher na sociedade? Qual é o papel de cada um? Quais os comportamentos considerados corretos e adequados para homens e mulheres? Apesar dos enormes avanços ocorridos nas últimas décadas, a mulher ainda enfrenta preconceito e diversos tipos de violência social. Pesquisas mostram que as mulheres chegam a ganhar até 30% menos que os homens para desempenhar as mesmas funções ou atividades econômicas. A conquista do mercado de trabalho não provocou, em muitos casos, uma melhoria de qualidade de vida nas mulheres, pois muitas delas passaram a ter 2 jornadas de trabalho dentro e fora de casa. Todavia, a inclusão crescente das mulheres no mercado de trabalho, assim como o desenvolvimento e a popularização dos métodos contraceptivos, vem permitindo que as mulheres exerçam sua sexualidade de maneira mais plena, reivindicando os mesmos direitos que os homens. Nos dias de hoje, as mulheres podem ter mais segurança para expor suas ideias e sentimentos e vêm lutando pelos seus direitos. A Lei Maria da Penha, por exemplo, promulgada em 2016, é um instrumento legal e importante para impedir a violência doméstica e familiar. Ela é uma ferramenta que permite às mulheres brasileiras, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, terem garantido seus direitos fundamentais, assegurando-lhes a oportunidade de viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e desenvolver seu aperfeiçoamento pessoal, intelectual e social. O livro diz: atualmente as mulheres desempenham funções no mercado de trabalho que eram exclusivamente para homens. No passado, só homens poderiam trabalhar no mercado de trabalho e mulheres só tinham que ficar o quê? Dentro de casa, cuidando de filhos.
Com o passar do tempo, devido até mesmo, né, estrutura familiar, né, baixa, o que aconteceu? As mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho, mas elas não eram valorizadas, como muitas ainda hoje não são, né? Tem mulheres que chegam a ganhar 30% menos que o homem, porém já existem diversas leis que amparam a mulher, uma delas é a Lei Maria da Penha, tá? E as mulheres vêm conquistando espaço no mercado de trabalho. Então, o que acontece? Mulher anda tendo na sociedade praticamente o mesmo espaço que homem, tá? É isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.